Olá, pessoal! Bem-vindos a mais encontro do discipulado do Ministério Preciosa Semente. Eu sou a missionária Lia Alves e hoje é a nossa aula 17. O discipulado traz orientações práticas para o crescimento e amadurecimento espiritual, dica de leitura e ferramentas para você avançar, evoluir, subir de patamar, melhorar a sua vida e a vida dos que estão à sua volta. Tudo bom, pessoal? Saudade de vocês. Antes da gente começar, eu quero agradecer pela disponibilidade do seu tempo, pelo seu comprometimento, gratidão, muito obrigada por vocês estarem assistindo. Hoje a gente vai falar sobre a ira ou sobre a raiva e a nossa aula vai ser dividida em uma breve introdução. A gente vai entrar na apostila, depois a gente vai para o Flecha da Vitória com a anatomia da raiva e enquanto isso, você pode ir curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando nas suas redes sociais, tá bom? E na apostila é a lição 16, tá? A gente está no discipulado 17, porque eu coloquei mais uma aula no meio. A gente vai falar, então, sobre a ira, a raiva, a vingança, que está nesse pacote, né? E esses sentimentos são sentimentos que enfraquecem a gente. E eles são incompatíveis com a vida adulta, tá? Não é um sentimento de uma pessoa madura. Ai, fiquei com raiva, tenho raiva da minha mãe porque quando eu tinha 3 anos de idade minha mãe não comprou aquele pacote de pipoca para mim, eu fiquei com raiva até hoje. Ou eu odeio meu pai porque meu pai não comprou o livro que eu precisava na 2ª série. Ou eu tenho raiva do meu chefe porque ele não me dá o devido valor. Eu tenho isso e aquilo, eu odeio fulano. Gente, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Aceita que dói menos e cresce, fofo. Cresce, ninguém te deve nada. A cruz me diz que ninguém te deve nada. A cruz dá autoridade para falar. Ninguém te deve nada. Acabou. Foi consumado na cruz. Ninguém deve mais nada a ninguém. Graças a Jesus que morreu na cruz e pagou o preço. Então para de ficar cobrando as pessoas porque você tem uma raivinha, você quer nutrir aquela raivinha. Eu vou te mostrar hoje que isso não é tão simples e, além de não ser maduro, não é tão simples. O fato de estar sentindo, nutrindo essa raiva, deixando ela, sabe, requentando ela para todo dia comer um pouquinho para até que ela vire uma vingancinha, né? Aquela coisa de ficar remoendo, vou ter uma palavra guardada para a hora que eu encontrar com fulano, falar isso para ele. Você faz o filminho na cabeça? Você já se pegou fazendo esse tipo de filminho? Quando eu encontrar com fulano, eu vou falar isso. Você já pecou. Você já fez o filminho na cabeça, já pecou. E você pode estar... Porque a vingança é uma ira requentada, né? É aquela coisa que você fica remoendo. Eu nem vou falar de verdugos atormentadores hoje, porque eu não vou entrar em libertação, eu vou mais na prática mesmo. Eu não vou nem falar de demônio que entra em função disso aí, para atormentar a sua vida, não. Eu vou ficar só com o basicão aqui. Você já vai ver que é problema suficiente. Você quer que todo mundo goste de você? Você quer que isso às vezes é impossível, mas você quer ser uma pessoa melhor? Tipo, essa história de eu quero um mundo melhor, esquece isso, gente. Isso é conto de fadas. Não vai ficar melhor. A Bíblia diz que não vai. Apocalipse aí, os véus estão saindo, a natureza humana está sendo revelada, está cada vez pior, não vai ficar melhor. Então agora, você pode fazer a coisa ficar melhor. O mundo não vai ficar melhor para você, mas você pode ficar melhor para o mundo. Pode. Por isso que Deus deixou aqui a discipulada, deixou a Bíblia pra gente. Então você pode ficar melhor para o mundo. E se o mundo tá cada vez pior, você pode ficar melhor. E por isso a gente está aqui no discipulado, porque a gente quer ficar melhor, caramba. A gente sabe que a gente é sanhacinho, como diz minha mãe, sanhaço, carne de pescoço. Não, tô brincando, você não é carne de pescoço não, você é filé. Mas olha só, dá para ficar melhor. Dá para ficar melhor, tá? Vamos lá? Sabe, esses sentimentos são incompatíveis com a vida adulta, sabe? E quando você fica nutrindo raivinha, ira, ou uma grande raiva, ou grandes explosões, ou acessos de ira e fúria,
Cara, ninguém pode contar com você, então abandona a raiva, abandona a ira, abandona o rancor. Investiga o seu peito, vê se você está nutrindo sentimentos de ira, raiva, rancor. E você que está julgando, que eu estou brincando aqui, mas também não fica julgando quem tem esses sentimentos. A gente vai ver por quê. Lá pro Festa da Vitória, a gente vai ver por que não se deve julgar essas coisas. Não é tão simples assim. Às vezes a ira pode ter um fundamento patológico, pode ter uma causa patológica. Já pensou você julgando uma pessoa que está doente? Bem ruim, né? Feio, né? Feio. Então vamos lá. Vamos aqui para a apostila. Hoje a gente vai rápido. Gente, perdoa o horário. Ó, eu fujo dos caras do amanhã. Abacaxi de Marataízes, caju, tangerina. Ele vai ficar meia hora falando comigo. Mas a Kim resolveu dormir na hora que eu tava gravando. E o sono da Kim, sabe como é que é? Sagrado. Então a gente vai estar com iluminação escura. Eu fujo da iluminação escura. Tem tudo hoje. É teste para ver se você vai ficar irritado. Para ver se você vai ficar irado. Vamos lá, lição 16. Pra gente é 17. Vencendo a raiva e a ira. Vamos ler a introdução aqui. A introdução está em Efésios 4, 26 e 27. Fala assim: vocês podem até se irar, mas não devem pecar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada do meio de vocês. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Versículo tremendo, lindo. Gente, troca, é só trocar. Se você não tem patologia, se você não está doente, troca. Ao invés de ficar com raiva, seja misericordioso. Sabe? Ao invés de... Eu gosto muito desse versículo porque ele fala da gritaria. Já reparou que tem crente que não percebe que gritaria não é de Deus? Ele vai na igreja, aí louva a Deus lá, glória a Deus, aí chega em casa, é uma gritaria com a esposa, grita com os filhos, tipo, bebezinho, sei lá, o que seja, uma criança de 10 anos. Aí você olha, a criança de 10 anos e um adulto, quem é mente superior? É o adulto, mas quem deveria ter maturidade e sanidade emocional para lidar com um ser imaturo? O adulto. Mas aí você vê o adulto, é mais imaturo, que esse grita, berra. Não é de Deus, não é de Deus. Você não pode ficar gritando por aí. Gritaria também é obra da carne. Desculpa, não dá. Eu gosto muito desse gritaria. Eu queria botar esse versículo em alguns lugares aí pela vizinhança. Olha a seta. A ira e suas companheiras, em vez de ciúme, intrometem-se na jornada cristã. Irar-se é normal, faz parte do desenvolvimento da personalidade de uma pessoa. Irar-se é a reação normal que uma pessoa tem diante da agressividade de outra pessoa ou de alguma outra reação. Afinal, Deus criou a ira. Nossos sentimentos, eles existem para proteger. A ira é um comportamento agressivo que inicialmente era para proteger. Por exemplo, no início de tudo, tipo, tava a mãe para proteger um filhote. Tava lá, era autoproteção, autopreservação. Então, nossos sentimentos, eles não são ruins em si mesmos, eles existem por uma função. Agora, o uso que a gente faz é que é o problema. E a ira, quando ela foge do controle da pessoa, é pecado. Paulo afirma que o crente pode irar-se sem pecar, e quando peca pela ira dá lugar ao diabo. Porque o problema não é o sentir. O problema é o que você faz, é como você age em função do sentimento. É você agir movido por um sentimento. Já está errado, porque você deveria se mover, você deveria agir movido pelo Espírito Santo. Mas aí você resolve agir movido por uma obra da carne. E por isso que eu gosto de colocar é porque eu estou seguindo a apostila fala da ira, né? Mas é mais legal quando você coloca isso num contexto de obras da carne. E você pode observar que tem frutos do Espírito e obras da carne. Por quê? Por que não tem fruto da carne? Porque a carne não frutifica. Você pega um pedaço de carne, bota embaixo da areia, daqui uns dias o que vai ter ali? Bicho, vai ter verme, vai ter coisa morta, vai estar morto, podridão ali. E a obra da carne é assim, ela não dá fruto, ela só dá morte, gera morte. E é uma analogia muito boa, porque
Você vai andar, vai pautar a sua vida, agindo, fazer suas ações, suas coisas, se movendo pela carne, você vai colher carne. Você vai nem vai colher carne, porque carne não é semeável, né? Você vai colher putrefação. O que você vai ter, nem colher, putrefação. Aí entra aquela velha história. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Semear, você pode semear ou não. Agora, a colheita, amigo, é aquela história. Porque Deus é bom, Ele deixa você plantar o que você quer. Agora, porque Deus é justo, você colhe o que você plantou, né? E esse é um tema que incomodou as pessoas, né, desde a época do Antigo Testamento e perturba demasiadamente os relacionamentos entre os irmãos da igreja. A raiva ou ira é obra da carne, o impulso ou hábito procedente da velha maneira de viver, da qual o discípulo deve se despojar. Eu quero colocar aqui o seguinte, ela é impulso ou hábito da velha maneira, no sentido de que você dá vazão, porque ela faz parte da fisiologia humana. Você, mesmo sendo uma pessoa espiritual, você vai sentir. Jesus ficou irado, e Jesus era espiritual, mas a questão é como você vai agir. Aí a sua ação vai me dizer se você é espiritual ou se você está sendo carnal naquele momento. A gente vai ver isso no Flecha da Vitória, porque não é um problema em si sentir, tá? Você é um ser humano, vai começar que você não é um robô, você tem sentimentos. Deus te deu sentimentos. Agora você tem que ter sabedoria para lidar com eles. A ira pode até ser uma coisa boa, gente. De repente você fica irado com um momento da sua vida que você tá mal, você chega dessa vida, eu tô cansado desse emprego, eu tô cansado dessa pandemia, que eu não tenho dinheiro para nada, eu não consigo fazer nada, eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou melhorar meu área de trabalho. E você tá irado e você usa a sua ira de um modo positivo. Então a ira pode ser altamente positiva, porque ela te move. A ira é uma alavanca, é uma grande alavanca. Muita gente saiu de depressão, saiu de buraco por causa da ira. O Tony Robbins, que é o maior coach do nosso tempo, ele ficou irado, ele vivia uma vida, sabe como é que ele vivia? Ele estava numa vida financeira tão ruim que ele lavava a louça na mesma banheira que ele tomava banho. E ele ficou irado, uma hora ele olhou aquela situação que vai gerando um mal-estar tão grande que você entra em apatia. E uma faísca acendeu nele, uma faísca de ira, e deu uma ira, e ele falou, não, vou virar o jogo, não, chega, não aceito mais isso, não aceito. E cara, virou o maior coach do nosso tempo, dos nossos dias. O cara, ele foi coach dos presidentes dos Estados Unidos, foi coach da Oprah, muita gente famosa, acho que do Bill Clinton, que ele era coach também. Assim, o cara, ele é o cara, é o coach dos coaches. E ele foi movido por uma ira contra aquilo ali, a situação que estava oprimindo ele. Então, às vezes, você vê uma situação que te oprime e acende aquela aquela faísca de ira para você sair. Ótimo! Use pro bem, né? Então pode ser uma coisa legal. E aqui tá, Gálatas 5 fala das obras da carne e tal, que as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a ira é daninha, é pecaminosa, ela gera contenda, ela gera ofensa, gritaria, blasfêmia, inimizade, homicídio. Gente, eu, como mãe, eu morro quando eu vejo adulto gritando com criança, porque torra a paciência, torra. Tem hora que a criança testa a sua paciência, testa. Quanto mais elas crescem, mais vão testando sua paciência, mas daí a você abrir mão do seu papel de adulto, que tem o papel de educador, de ser o exemplo, o referencial de autocontrole para aquela criança, perder a paciência e sair gritando. Gritaria é obra da carne, não tem jeito. Gritaria é obra da carne, ponto. Sem mais. Ah, mas eu tô gritando. Sem mais. É obra da carne.
quer ser pai, quer ser mãe carnal, é contigo. É contigo, é sua escolha, sua semeadura, sua colheita, ok? E em Efésios fala, abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva. Gente, não tem o que fazer, larga esse tridente do capeta, porque isso não te pertence. O discípulo aprende a controlar, a levar todo dia para a cruz de Cristo suas paixões, temperamentos diversos. É questão de disciplina. O salmista diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente certamente, isso acabará mal. Ou seja, percebeu o sentimento? Não dá vazão, larga, solta, entrega para Deus. Você não tem que fazer nada com aquilo. É um sentimento forte, parece um incêndio. Abandona, esse negócio não apaga com pouca conversa não. Abandona o sentimento, larga, bota na gaveta. Depois você vai trabalhar isso. Na hora que vem, nem tenta trabalhar, abandona, distrai a cabeça, vai fazer outra coisa. Jesus denunciou a ira como um pecado grave, digno de juízo. O primeiro exemplo que a apostila cita foi a ira de Caim. A inveja de Caim se torna ira. Olha só, um abismo chama outro abismo. A inveja se torna ira quando percebeu que sua oferta não foi aceita por Deus. Ficou com invejinha, ficou com raivinha. Matou o irmão. Então a oferta de Caim não foi aceita por Deus porque ele já nutria mais intenções contra o seu irmão. Por isso Deus lhe disse, olha, se você procederes bem, não é certo que eu vou te aceitar, não é certo que serás aceito. Na realidade, Caim irou-se contra Deus, mas descarregou a ira em Abel. Então, o irado, ao que parece, vive de cara fechada, o semblante triste. É fato, a gente vai ver no flash da vitória porque quem vive irado também vive triste. Não dá para viver irado e feliz, não dá. Você pode ter momentos de alegria, até uma explosão de alegria, mas viver em ira é viver em tristeza. Então, se você quer abrir mão da alegria na sua vida, viva irado, viva chateado com alguém, viva amargurado. Você vai entender, eu vou te responder isso no flash da vitória. A ira é fruto da inveja que uma pessoa tem da outra, e suas raízes são profundas, indicando que a pessoa está se distanciando de Deus porque está nutrindo. Caim decidiu fazer as coisas por conta própria, então a ira tem que ser controlada. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O segundo exemplo foi Esaú. Esaú desprezou o direito de primogenitura que Deus lhe deu. E o direito de primogenitura era uma dádiva, era uma bênção, era o Deus honrando, né? Uma coisa que você nem merecia, porque é o primeiro, porque nasceu o primeiro. Cara, era graça, bênção, graça, uma expressão de graça. E sabe, Deus deu mais filho, dava ao filho mais velho que recebia em dobro a herança deixada pelos pais. Esaú perdeu. Depois veio Rubens, perdeu também. Mas Rubens foi por outra questão. Mas na verdade tem gente que diz que até Rubens perdeu o direito de primogenitura quando ele se deitou com a concubina do pai, mas porque ele queria envergonhar a casa do pai. Há quem diga que ele queria envergonhar o pai. Aquela família lá era a família da treta, né? Vamos combinar. E ele, por querer desonrar, plantou desonra, foi desonrado, ele perdeu. Então, no caso de Esaú, o pecado dele foi tão grande que ele foi rejeitado por Deus. E o discípulo, né? A gente tem que entender que o que faz uma pessoa ser profana é que ela conhece a verdade e despreza a verdade. É assim que você vira um ímpio crente. Entendeu? E quando você não dá valor às coisas espirituais, você conhece a palavra, mas você não valoriza. Você conhece a palavra, mas não honra a palavra. Semana passada eu falei que honrar é valorizar. Então você conhece, mas desvaloriza. Você conhece a palavra, mas escolhe desvalorizar a palavra. Você conhece os princípios de autoridade de Deus, mas desvaloriza as autoridades que Deus instituiu para a sua vida. Seu líder na igreja, seu líder de ministério, seu líder de célula, seu chefe, seu líder em casa, no caso das mulheres casadas, o marido, ou pai, mãe.
sabe? Você não honra essas pessoas. Eu odeio o presidente. Quem disse que você pode atirar pedra? Quem disse? Quem disse que você pode desonrar? A gente vive a gente está num povo que desonra todo mundo o tempo todo. A gente vive a cultura da desonra. A cultura que a gente vive desonra. O povo está querendo que a pandemia se alastre, porque a pandemia está acontecendo no governo de um presidente que eles odeiam. Então eles querem que isso fique como uma grande mancha nesse governo. Eles querem que a coisa fique muito grave, porque eles querem poder dizer que esse governo não serviu para nada. Olha como a cabeça das pessoas está. Olha como é que está. E o terceiro exemplo, Jonas. A ira de Jonas aumentou quando ele percebeu que o Senhor tinha perdoado a população de Nínive. Jonas, eu não gosto desse povo, não quero falar para eles, eu não gosto dele. Mas ele viu que Deus olhou com misericórdia para o povo de Nínive e perdoou esse povo. E Jonas ficou irado com Deus. Ele, seu mantegão, o Senhor perdoa todo mundo. Eles não merecem, não. E mais Deus falando, Jonas, você está sendo radical. Você está mais preocupado com uma planta do que com pessoas. Pare e pensa, vamos arrazoar. Vamos botar na balança. Você tá sem noção, Jonas. Moisés, quarto exemplo. Caramba, Moisés era um cara que é tão difícil, Moisés é tão difícil achar defeito, que eles tinham que falar que Moisés era gago. Era praticamente um dos únicos defeitos que se podia falar de Moisés, que ele era um profeta tão impressionante, uma pessoa tão tremenda, que o que dava para falar mal de Moisés é que ele era gago, gente. Imagina. Mas aqui tinha isso, que no passado, ele, antes do encontro com Deus lá e tal, ele mata o egípcio. Tudo bem, mas depois, Moisés era um cara muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, porque quando ele encontrou com Deus, aquele episódio lá deve ter doído muito no coração dele. E eu acredito que talvez nem só ali, né? Matar uma pessoa não deve ser uma coisa simples. E ele conhecendo a própria história, ele foi salvo. Ele poderia ter sido assassinado por um decreto e foi salvo e tal. Esse tipo de coisa devia pesar na mente dele. Aí eu acho. Estou especulando. Mas devido à ira que ele externou, ele podia só sentir, mas ele externou, matou o cara, perdeu o direito de entrar na terra prometida. Chegou lá na porta, olhou, oi gente, tudo bom? Tchau, vou ficar aqui. Perdeu. Então, a apostila dá algumas dicas de como se livrar da ira, né? Pelos contrastes da fé, ou procurar se livrar, ou se desvestir do velho homem. Se por um lado Paulo afirma que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas antigas já passaram e se fizeram novas, por outro lado ele também fala que o discípulo tem que fazer morrer a natureza terrena, como prostituição, impurezas, lascívia, paixões, né? E ele fala, mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos, do ódio. A ideia aqui é que uma roupagem que precisa ser despida e trocada por uma roupagem nova, né? E nas versões antigas fala assim, revestir-se do novo homem. O termo abandone a amargura é traduzido como façam morrer ou levem à morte. É deixar morrer, gente. É deixar morrer. É como a gente fala hoje, entubar. Tá sentindo raiva? Entuba esse negócio. Esquece. Deixa, acabou. Deixa passar, porque vai passar, gente. Emoção é igual fogo de palha. Ele pode ser muito grande, mas ele apaga. Ele apaga. Se você ficar soprando, aumenta, mas mesmo assim ele depois apaga. E aí você vai ter as consequências. Você acha que eu nunca tive vontade de chutar o balde? Dá vontade de chutar o balde, mas quando eu lembro que sou eu que vou ter que limpar o que estava no balde, eu vou ficar na minha, porque vai dar tanto trabalho para depois pedir desculpa, reatar relacionamento, aturar cara feia, aí pedir, lembrar, arrasar. Ai, dá muito trabalho brigar. Esse negócio de ficar com raiva e brigar dá um trabalho, dá um cansaço. Às vezes eu quero brigar com alguém, eu confesso, às vezes eu quero brigar, mas dá tanto trabalho, porque depois aí você vai ter que falar, fora que antes de você reatar, você vai ter que ficar passando pela pessoa de cara feia vários dias até você resolver engolir o seu orgulho, porque você vai ter que engolir o orgulho cedo ou tarde, você vai ter que engolir esse orgulho. E o orgulho parece um sapo boi, de coisa tão grande que ele é.
Ai, dá muito trabalho, gente. É melhor viver bem com todo mundo. Vive bem que dá menos trabalho. Econômico, economiza, você economiza tempo. Você não tem tempo para fazer tudo, vai ter tempo para ficar brigando, discutindo? Não vai, gente. Então, seja prático. Como eu falo, Deus, ele é prático. Nosso Deus é um Deus moral, mas Deus é muito prático. Então, evita brigar, porque vai ver filme, vai assistir Netflix. Se você não tem tempo para assistir Netflix, em vez de brigar com a pessoa, vai assistir uma comédia, muito mais legal. Vai ler um livro, ficar mais sábio, mais culto, mais inteligente, vai meditar. E aqui o 2, a disciplina pessoal pode ajudar, mas somente será eficaz quando o discípulo deixar o Espírito Santo operar em sua vida. Tá? A disciplina, ela não faz milagre. A gente vai ver isso no curso de disciplinas espirituais. Ela não é mágica, ela te ajuda a estar numa posição que favorece você a ter atitudes espirituais. Ela não é a atitude espiritual em si, mas ela te bota numa posição onde a coisa fica muito melhor para você ser espiritual. Tá? Cada vez que esse tipo de pecado voltar a incomodar, aqui fala que tem que ser confessado imediatamente, não deixar o tempo esquecer. Confessar, quando a gente fala confessar, não é confessar para a pessoa que você está com raiva, que vai dar briga. Não é confessar para outra pessoa, porque de repente outra pessoa vai falar que você está errado, e você vai ficar com a raiva dessa pessoa também. É confessar para o Espírito Santo. Confessar é uma palavra, a gente entende muito mal, porque a palavra no original, ela dá eu já falei sobre isso aqui, né? Confessar dá a ideia que você vai confessar ao Espírito Santo. O Espírito Santo chega e fala para você, olha, você está se irando, você está sendo carnal. Então você confessa para o Espírito Santo, estou sendo carnal. Que esse é como, tipo assim, quando você fala, fulano é coautor, né? Esse com tem meio essa função do co, né? Então você confessa, você fala junto com o Espírito Santo. Essa é a ideia, você falar junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo apontou, você está errando. Você confessa, estou errando. É isso, confessar é isso, tá? Então, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e purificar de toda injustiça. Você confessou, você falou, você concordo com o Senhor, eu estou errado mesmo. Tá, então não vai fazer mais, filho? Não. Então, pronto, Deus perdoa, resolveu. Então o Espírito Santo opera na vida do cristão, transformando seu caráter até que ele se torne semelhante a Cristo. Aí vem o versículo de 2 Coríntios, que é lindo, não posso deixar de ler. Portanto, todos nós com o rosto descoberto refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Isso, 2 Coríntios 3,18. E a ira é um sintoma de algo, que alguma coisa anda errado, tá? No seu relacionamento com Deus. Ou que alguma coisa está errado, ponto, tá? Pode ser com Deus, pode ser com você mesmo, pode ser com você ou alguém, algum outro relacionamento. A raiva, ou a ira, ou a vingança são sintomas. Tá? E quando Deus tiver tratado, a ira vai ficar sob controle. Geralmente a pessoa irada desenvolve, inclusive, um vocabulário feio e perverso. Eu não preciso explicar por que e como. Mas eu quero trazer para você mais uns detalhes sobre a ira aqui no Flecha da Vitória. Eu quero falar um pouquinho da ira sob a perspectiva da neurociência. Talvez você não conheça a neurociência. É a ciência que se ocupa em estudar o sistema nervoso para desvendar o funcionamento, estrutura, desenvolvimento e as eventuais alterações. É um ramo multidisciplinar da biologia que trata junto com a anatomia, bioquímica, farmacologia, biologia molecular, a psicologia, falei, né? E fisiologia de neurônios e circuitos neurais. E por que eu estou trazendo um pouco de neurociência para você? Porque eu vejo Deus nisso. Quando eu leio sobre... Eu amo ler sobre neurociência, tá? E eu vejo muito Deus. E não na definição de neurociência, mas quando a gente esmiuça a criação prega um sermão. Então você vê Deus. Eu vejo Deus nisso e não posso não compartilhar com você. Não tem essa opção, eu tenho que compartilhar com você. As emoções, elas são ativadas no sistema límbico. Quando você ouve falar de sistema límbico do cérebro, é tipo assim, é o Ministério das Emoções. A igreja não tem Ministério Infantil, Ministério de Dança. É o Ministério das Emoções, é o Departamento das Emoções no cérebro. Tá? A reatividade é ali. Tudo que é relativo às emoções ali, os estímulos biologicamente importantes como fome, sede, sexo, medo, comportamento agressivo,
tudo é resolvido ali no sistema límbico. E quando alguém sente alguma emoção, é essa área do cérebro que está sendo ativada. E quando alguém sente raiva, essa área foi ativada. Então, se você tem situações que estimulam essa área, esse gatilho emocional pode ser vários, né? Pode ser desapontamento, frustração, medo, ansiedade, julgamento, rejeição. Pode ser um número infinito de coisas para ativar esse gatilho. A questão é que quando esse sistema é ativado, os hormônios entram em ação. E quando esses hormônios são produzidos pelo sistema nervoso, eles atuam como neurotransmissores para gerar efeitos específicos que vão atuar nas suas emoções. E aí vira um ciclo, porque você sente emoção, a emoção libera um neurotransmissor que vai gerar uma reação, que vai gerar outra emoção, que vai gerar mais e outro neurotransmissor. Isso vira um ciclo, tá? E por isso é viciante. Você quer ver? Tem pessoas que são viciadas em violência, em discussões. Tem pessoas que discutem o tempo inteiro. Ou sabe aquela pessoa que gosta de ter a última palavra em tudo? Ela até se orgulha disso. Você vê que ela gosta, né? Ela nunca vai admitir, mas ela é viciada em discutir. Nunca vai admitir, mas ela é viciada nisso. Ela é viciada em brigar. Tem pessoas que são viciadas em briga física mesmo. Elas nunca vão admitir, mas elas são viciadas em briga física. Tá? Por quê? Porque ativa o sistema límbico, aí dá aquela onda de emoção de raiva, e junto com isso ela sentiu um prazer, porque ela teve a última palavra, maravilha, obrigou, eu bati a beça, ela se sente bem. Quando ela se sente bem, ela ativou a dopamina, que é um hormônio de prazer, e esse hormônio é um hormônio que te mantém focado e motivado. Então ela vai associar a ação violenta, a discussão, a gritaria ao prazer. Então ela vai fazer mais e vai ficar motivada, cada vez mais motivada. E essa pessoa cada vez mais vai arrumar pretexto para brigar, discutir, gritar. Você vê que as pessoas assim não têm freio. Você não consegue fazer com que essas pessoas não discutam. E tem pessoa que fala, eu não aguento. Teve uma que veio assim no Facebook discutindo comigo do nada. Eu não aguento não discutir. Mas eu aguento. Excluir, gente. Não dá, excluir, bloqueei. Eu aguento ficar sem discutir, mas ela não aguenta. Então, quem sou eu para chatear a pessoa? Eu não quero discutir com ninguém, troco de nada. Não dá tempo, não tem tempo para isso, não. Mas a pessoa fica viciada. E viciar, esses neurotransmissores fazem com que a gente fique viciado em certas coisas. E a gente nunca pode ignorar isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação à ira, com relação à raiva, à vingança, porque essa coisa de eu vou ficar aqui, quando ela chegar eu vou ficar matutando, porque quando ela falar isso eu vou fazer aquilo, tá? Você está nutrindo, e quando a pessoa chegar e falar, você vai ter a última palavra, quando você encontrar de novo vai ter a última palavra. Aquela reunião de Natal, que era para ser uma reunião maravilhosa falando de Jesus, você vai brigar com todos os seus parentes, porque você já ficou o ano inteiro pensando que falar deles, você está viciado esperando a hora de falar uma coisa horrível para aquela pessoa que você não gosta. Você está viciado, você viciou, você associou a dopamina funcionando. E as pessoas não assumem. E tem um livro chamado Vampiros Emocionais do Albert Bernstein, e ele fala isso, que o valentão, o cara do bullying, é um cara que é simplesmente viciado. Por que ele faz bullying todo dia na hora do recreio? Porque ele faz o bullying, ele pratica, por exemplo, uma criança pratica um ato covarde, que é roubar a merenda do amiguinho, intimidar, roubar a merenda do amiguinho, ele come e ele sente um prazer muito grande com aquilo. No dia seguinte ele faz de novo, porque está viciado. Aí depois ele faz com outros, porque é uma criança viciada em violência, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, com essa fisiologia, né, que a gente tem. Isso por isso que Deus não te condena por sentir a ira, porque o equipamento para você sentir a ira está todo aqui. Agora, o equipamento para você escolher não pecar também está todo aqui. Irai-vos e não pequeis. Você pode se irar, mas você não precisa externar, você não precisa chutar o pau da barraca, você não precisa chutar balde, você não precisa quebrar tudo. O negócio de Tati quebra barraco, isso não é de Deus, isso não é para você. Tá? Então, se você discutiu com alguém, a coisa de ficar com a última palavra, cuidado. E cuidado com você que fica julgando também. Porque
você pode julgar uma pessoa que está irada e de repente essa pessoa está com um problema. Por exemplo, de repente a pessoa tem uns acessos de raiva, você fica debochando, e olha só, ou então fica dando que você é o crentão, e olha lá o fulano está julgando, você é o crentão, olha lá o fulano está tendo acesso de raiva. Pode ser uma pessoa bipolar com acesso bipolar de raiva ali, pode ser uma pessoa com uma doença, uma pessoa que está no estágio de depressão, reagindo, porque ela está deprimida e ela reage com a ira. A gente pensa que depressão a pessoa só chora, mas às vezes a pessoa é mais reativa e briga porque está com depressão. Aí você imagina, você brigando com uma pessoa que está doente, você debochando, julgando de uma pessoa que está precisando de ajuda, de apoio, de médico, de tratamento, de terapia. Entendeu? Não dá para julgar. Não dá para julgar. A gente julga o tempo todo como parte do processo de raciocínio, ok, mas julgar com juízo moral, não se deve fazer isso. A gente aqui está comentando, mas é outra coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. O estresse, ele acontece, né? É inevitável. Os hormônios do estresse, eles são liberados. Quando você ativa a raiva, o hormônio de estresse é liberado, cortisol, adrenalina, noradrenalina, e aí acontece a reação em cadeia. E outro motivo para você não ficar se irando com todo mundo. O cortisol, é como se ele tirasse da tomada teu sistema imunológico. Pô, em tempo de pandemia, tudo que você não precisa é baixa no teu sistema imunológico. Então evita brigar, evita ficar estressado, porque teu sistema imunológico vai sofrer consequência, né? E a pessoa que vive com cortisol, que vive estressada, vive irada, como eu falei no início, ela vive de cara fechada e vive triste. Por quê? Ou você está com cortisol em alta, ou você está com a serotonina em alta. Serotonina é o neurotransmissor que te deixa alegre. Então, ou você está irado e triste, ou você está alegre, em paz. Não dá para ficar as duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Eles são antagônicos, que falam. Então, a pessoa que vive irada, ela é uma pessoa infeliz. Ela pode estar até escolhendo ser, ela pode até não ser um quadro patológico, mas ela precisa de ajuda, porque ela não está feliz. Tá? Fato, ela não está feliz, ela não é feliz. Porque ela não tem hormônio para ser feliz. Se ela tem hormônio para estar o dia inteiro de cara fechada, ela não tem hormônio para estar feliz. É assim que funciona. E agora, a pessoa que cultiva serotonina, ela tem menos explosão de raiva. Ou cultiva ocitocina, dá abraço. A coisa da igreja é muito legal. Eu falei que eu não gosto da coisa. Vira pro teu irmão de lado. Mas a parte do abraçar é terapêutico. Você abraça o irmão que está do lado, você libera oxitocina. Você fica mais feliz, você fica mais empático. A reação fisiológica que dá, você fica mais feliz, você fica mais amável. É o hormônio do amor. É muito legal, é funcional. Abraçar é funcional, tá? E eu vou mandar uma tabelinha para vocês com uma relação de alguns dos vários neurotransmissores, o efeito deles e como você pode estimular naturalmente essa produção e tomar cuidado, né, com o que você pensa, o que você sente e escolher melhor a química que você vai querer ter no seu corpo, né? Já que a gente pode escolher, a gente pode fazer escolhas melhores. Eu, por exemplo, eu tenho uma baixa produção de GABA, que é um neurotransmissor que reduz a ansiedade e inibe convulsão. Quando eu fico em épocas de quantidade muito baixa do GABA, eu tenho convulsão e isso é epilepsia. Mas se eu controlar o estresse, me alimentar direitinho, evitar açúcar, fizer exercício regularmente, né, eu praticamente não preciso tomar remédio anticonvulsivante. Poxa, não é melhor assim me exercitar, comer direito, do que ter que tomar um remédio brabo que acaba com o meu fígado? É muito melhor gerenciar, fazer uma meditação, fazer um jejum, porque o jejum ajuda. E por isso, na época da gestação, eu malhei pesado até a última semana para evitar a queda de produção do GABA, porque imagina ter convulsão grávida. E eu sabia que o meu emocional estava enlouquecido por causa dos hormônios, então eu tinha que arrumar um jeito de controlar os hormônios. O exercício físico era o que me ajudava. Também fiz jejum, que ajuda, e geralmente não é recomendado para gestante, tá? Mas como eu já fazia, meu corpo estava adaptado, eu fiz sim. E eu tinha nutricionista, conversei com ela e tal, o corpo estava acostumado, eu não tive deficiência de ferro, de nada, não faltou nenhum nutriente, a quinta linda, bonitinha demais, esperta. E o jejum, inclusive, ele é uma das ferramentas para tratar a epilepsia. E descobriram
que quando o corpo está em jejum, libera uma substância chamada corpos cetônicos, né? E eles inibem a convulsão. Tem um filme que eu vou indicar para vocês, é muito legal, com a Meryl Streep, chamado Pela Vida do Meu Filho. É sobre epilepsia. O diretor do filme conta a história do filho dele e é baseado em fatos reais, então. E ele conta que o filho dele, ele tinha epilepsia refratária, que é uma epilepsia que não reage a remédio nenhum. O filho dele tinha de 90 a 100 convulsões por dia. Você tem noção? O garoto andava com capacete que toda hora ele caía, se debatia. E uma determinada hora do filme aparece o versículo não sei se é Mateus 17, 21 ou algum dos outros similares, que é quando Jesus se depara com uma criança que estava se debatendo, espumando, e os discípulos não conseguem expulsar, tentam expulsar o demônio, não conseguem. O garoto estava convulsionando. E Jesus falou, olha, essa espécie só sai com Jesus em oração. E é muito legal que essa espécie, traduzida também como essa casta, né, a palavra em grego é genos. Agora, é muito legal quando você lê o livro, cai a ficha, tipo assim, você entende, né? É o mesmo gênero de genética. Então, se um médico lesse esse versículo e entendeu, olha, esse gene só sai com jejum e oração, porque é uma doença congênita, epilepsia congênita. E os apóstolos estavam tentando expulsar o demônio, mas na verdade eles tinham que orar pela cura do menino que estava enfermo. E quem tinha que jejuar, o mais legal, quem tinha que jejuar, a gente sempre lê isso achando, pô, os apóstolos tinham que jejuar, mas os apóstolos de Jesus não jejuavam. Então quem tinha que jejuar ali era o menino, porque a cura para a epilepsia dele estava no jejum. Se ele jejuasse, ele seria curado. Hoje, muita gente fizeram estudos e descobriram que o jejum cura a epilepsia. Por isso o jejum intermitente está fazendo tanto sucesso eles estudaram os efeitos do jejum e viram que não precisa só fazer o jejum, dá para comer, e daí vem a dieta cetogênica, que é onde você consegue tirar todo o carboidrato da comida e você consegue ativar os corpos cetônicos, que é o que acontece no jejum. E aí alguns tipos de epilepsia são tratáveis apenas com a dieta cetogênica ou com o jejum. E dizem que no Antônio Pedro, ano que vem vai ter esse tratamento da epilepsia com a dieta cetogênica. E tem gente trabalhando, mas no Antônio Pedro não. Então, assim, se o médico fosse ler, ele ia entender tudo, sabe? Porque é muito interessante isso. E é legal que em Mateus 17, 18, o texto fala que Jesus repreendeu o demônio e o menino ficou curado. Repreendeu o demônio e o menino tinha que estar liberto. Ele repreendeu o demônio e o menino foi curado. Por quê? Porque o garoto estava doente, gente. Ele não era para ser liberto, estava doente. Até pode ser que tivesse algum demônio, mas o que causava aquilo ali era a epilepsia. Jesus curou a epilepsia. Imagina Jesus orando, pô, vai dar um trabalho. Como é que eu vou explicar para eles que isso é uma doença? Eles não fazem eletroencefalograma, nem criaram eletroencefalograma para eu explicar para eles o que é um eletro. Deixa para lá, olha só, tá curado, pronto. Mas Jesus também tinha que ter uma praticidade. Se fosse ficar explicando cada milagre que ele faz, porque ia dar muito trabalho. Ele curou o menino e glória a Deus por isso. E o filme é muito bonito, se chama Pela Vida do Meu Filho. A Meryl Streep fez, ela não cobrou o cachê, ela fez só para divulgar, para que as pessoas que tivessem o problema que o filho do diretor teve, tivessem acesso a essa informação, porque ninguém tinha essa informação. Porque lógico, por que vão divulgar um método de tratamento que não se gasta remédio, né? Os laboratórios não tem por que divulgar uma coisa que eles não vão ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, vai divulgar por quê, gente? A gente vive de remédio, vai divulgar uma cura sem remédio? Porque melhor fazer um anticonvulsivante, que aí você gasta, né? Então, pessoal, hoje nosso discipulado fica por aqui. E eu dou glória a Deus pelo jejum, tá? Eu sou muito grata pelo jejum. Quando eu vi esse filme, fiquei muito feliz, porque em momentos muito, muito difíceis da minha vida, eu era para ter tido convulsões e eu não tive, porque Deus mandava jejuar. E quando eu vi esse filme, eu entendi. Falei, gente, como é que eu tive momentos tão graves e não jejuei e não tive convulsão ali? Porque eu estava jejuando, eu sempre gostei de jejuar muito. E aconselho vocês a jejuarem, tá? Façam o máximo. Se quiser viver de jejum, viva de jejum. Não de 24 horas, mas pelo menos 12 horas. Né? Eu gosto do jejum de 20 horas. Agora eu estou amamentando, não estou fazendo jejum de 20. Mas sempre que eu posso, eu faço um jejum.
Então, faça, é bom para você, é bom para o teu cérebro, para o teu sistema imunológico, principalmente. Você pode achar que, vou ficar sem comer não, mas no jejum tem todo um detox aí que acontece. Eu vou explicar isso no curso Disciplinas. Queridos, beijinho, graça e paz, fica com Deus.